Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 9º ano. Nós estamos na semana 4. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula de hoje, apropriação de recursos naturais. Recurso natural pode ser definido como qualquer elemento ou aspecto da natureza que esteja em demanda, seja passível de uso ou esteja sendo usado pelo homem, direta ou indiretamente, como forma de satisfação de suas necessidades físicas e culturais em determinado tempo e espaço. Os recursos podem ser classificados em função da sua demanda na natureza, em renováveis e não renováveis. Alguns dos recursos considerados renováveis são aqueles que são repostos ou regenerados de forma espontânea pela natureza, como, por exemplo, a energia do sol, a água e o ar. Mas existem recursos renováveis que também são conhecidos como potencialmente renováveis, como o solo, que necessita de preservação e cuidados para que mantenha sua fertilidade. Por outro lado, os recursos não renováveis são aqueles que, quando extraídos ou utilizados por um período determinado de tempo, não se regeneram naturalmente, como, por exemplo, o petróleo e os minérios. É importante frisar que, apesar dos recursos renováveis terem a capacidade de se restabelecerem naturalmente, eles não são limitados e cada tipo de recurso tem um determinado tempo para se regenerar. Portanto, é necessário respeitar o tempo de renovação de cada tipo de recurso, de modo que estes continuem disponíveis para satisfazer as necessidades do homem. De forma contrária, os recursos naturais renováveis poderão chegar a ficar indisponíveis e se esgotarem para as gerações futuras. Do ponto de vista ecológico, alguns recursos renováveis se originam e se renovam independentemente da forma como são consumidos, como é o caso da luz do sol, que, independentemente de como é utilizada pelo consumidor, está sempre disponível, pois advém de fonte externa. O segundo tipo de recurso renovável é aquele gerado dentro do sistema ecológico, de uma fonte interna, onde os consumidores afetam diretamente a abundância desses recursos. Alguns recursos renováveis regenerados dentro do ecossistema estão conectados somente indiretamente a seus consumidores, seja através de outras conexões, numa teia alimentar ou de processos abióticos. O esgotamento dos recursos naturais é um grande problema para os seres vivos, uma vez que esses dependem dos recursos para a sobrevivência. Logo, ao diminuir seus recursos com uma forte pressão de consumo, os próprios consumidores limitam seu crescimento populacional. Como não existe uma distribuição igualitária em termos de abundância natural dos recursos pelo mundo, observa-se uma crescente valorização e uma busca pelo controle dos recursos naturais no cenário geopolítico mundial. O aumento da competição internacional por recursos essenciais à vida, chamados de recursos estratégicos, gerou uma significativa pressão por novas fontes de matérias-primas, como petróleo, gás e fontes alternativas de suprimento de água. O Brasil, por ser um país com grande dimensão territorial e possuidor de grandes riquezas naturais, faz com que uma gestão eficiente desses recursos seja extremamente importante. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a economia brasileira caracteriza-se por elevado nível de desperdício de recursos. A redução desses constitui verdadeira reserva de desenvolvimento para o Brasil, bem como fonte de bons negócios. Desde meados do século XX, os avanços tecnológicos vêm ampliando consideravelmente as possibilidades de exploração de recursos oceânicos. No decorrer desses anos, ao mesmo tempo que cresceram os tradicionais setores marítimos, transporte, indústria naval, pesca, surgiram outras atividades como a exploração de petróleo e gás offshore, em águas profundas e ultraprofundas, a mineração dos fundos oceânicos, a produção de energia a partir de fontes renováveis offshore, vento, maré, ondas, o turismo costeiro e marítimo, a biotecnologia marinha. Hoje,
as indústrias oceânicas constituem um dos pilares do abastecimento global de recursos para a segurança energética e produção industrial dos estados, além de vir se consolidando como um campo de inovação tecnológica altamente promissor, devido à sua capacidade de criar cadeias de valor inteiras em setores competitivos importantes. A recente intensificação da expansão dos estados sobre os mares é um fenômeno que ganha um significado cada dia mais importante nas transformações vigentes do sistema internacional. A disputa pelo acesso a fontes de recursos energéticos e minerais e a concorrência pelo controle das principais rotas internacionais de navegação continuam compondo o núcleo da competição global de poder e hoje abrangem de forma mais incisiva o espaço marítimo. Assim, uma maior incorporação às políticas nacionais de questões relativas à atual geopolítica dos oceanos vem se impondo como uma demanda ineludível aos estados que detêm áreas oceânicas estratégicas. Além de possuir uma extensa jurisdição marinha, fartamente favorecida com recursos naturais, como as imensas jazidas de petróleo do pré-sal, o Brasil também é portador de um notável acervo tecnológico para a exploração de tais riquezas. Se, por um lado, dispor de ciência e tecnologia para o aproveitamento de tais bens é uma vantagem em direção ao desenvolvimento e à autonomia, por outro lado, também é um elemento a mais que instiga a projeção de interesses externos sobre o país. Muito bem, vamos para as atividades. Número 1, letra A. Quais recursos naturais podem ser identificados nelas? Energia do sol, água, ar, areia da praia, rochas e vegetação. Letra B. Um uso econômico desses recursos para a indústria. Geração de energia. Geração de energia. Por exemplo, a partir do vento. Número 2. Vamos V ou F, de cima para baixo. Vamos lá, então. Um recurso, F. A distribuição, F. Água, petróleo, F. Países ricos, V. A escassez de recursos, V. O Brasil é um país, F. Os oceanos não dispõem, F. A escassez de recursos, V. Número 3, né? Aqui tá digitado errado, porque é o número 2, aqui 2 de novo, então aqui é o número 3, letra C. E número 4, né? Aqui seria número 4, né? Essa questão do Enem caiu em 1999 e ela tem um probleminha aqui que tinha que ter uma alternativa E. Por quê? A proposta 1 é adequada, a proposta 3 também é adequada. Então, seria a letra E. Mas como não tem a letra E, eu vou marcar a letra A e a letra C. Ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.